Voltamos com o Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. Vamos ver agora os avanços que pesquisadores estão alcançando em áreas variadas da ciência. Um exemplo, um brasileiro está desenvolvendo nanofibras de celulose. Não só é um material com muita resistência, mas também é um compósito com base vegetal que pode conduzir a eletricidade. Dois enormes países com enormes agriculturas, teoricamente, poderiam estar competindo. O que estão colaborando? Isso é uma pergunta bem interessante e muito oportuna para a história da agricultura brasileira. De fato, quando os pesquisadores da Embrapa, os pesquisadores brasileiros primeiro vieram aos Estados Unidos, eram para serem treinados, era para aprender, era para estudar nas grandes universidades americanas. Isso na Embrapa ocorreu na década de 70, principalmente. Nesse período, felizmente, houve uma evolução importante da agricultura brasileira de modo geral e das pesquisas agrícolas. A Embrapa evoluiu e nesse período ela pôde demonstrar a capacidade de gerar produtos na área tropical. E isso ganhou respeito e a credibilidade também de países desenvolvidos como os Estados Unidos e está permitindo a gente ter uma agenda de igual para igual. Os Estados Unidos passaram a Embrapa, o Departamento de Agricultura passou a Embrapa, 50 mil acessos. Na verdade, em outras palavras, são 50 mil raízes genéticas de plantas. Exatamente. O Brasil passou 5 mil, 4 mil e poucas raízes genéticas aos Estados Unidos. Por quê? Então, quando a gente... E no Brasil a gente valoriza muito, e é uma realidade, é importantíssimo para o nosso futuro, a questão da biodiversidade. Biodiversidade de plantas, biodiversidade de micro-organismos, de animais. Contudo, quando você olha para a nossa agenda de produção de alimentos, 80% dos constituintes da nossa alimentação do dia a dia é de plantas que vieram de fora do país. Então, esse é um número extremamente importante. Então, é relevante... Como o milho, por exemplo. Como o milho, como o arroz, como a soja, tá certo? Então, todos esses materiais têm origem em outros países, em outras regiões, e hoje as doenças se espalham por diferentes razões. Então, é fundamental o intercâmbio de material genético para você desenvolver as suas variedades, adaptadas às suas condições de clima, de solo, de umidade. Propagação de vírus. Quase todos os anos chega um determinado momento em que todos começam a se preocupar com a gripe. Foi assim nos últimos 8 anos. E continuará provavelmente sendo assim. Vocês têm trabalhado no controle de vírus, com sucesso ou não? Sempre é um desafio, como você está colocando, e estão surgindo sempre novas doenças. A questão das chamadas zoonoses, né, que são doenças originadas em animais que podem ir para o ser humano e vice-versa, está entrando na pauta internacional como uma coisa extremamente relevante. Só para citar um número, estima-se que em torno de 75% das doenças emergentes serão do tipo zoonose. Então, é um número preocupante. 75% das vezes são vírus que passam por animais e depois podem afetar o ser humano. Exatamente. E isso indica a necessidade de uma articulação entre a medicina veterinária e a medicina humana muito forte. O Brasil vem fazendo isso, esses são dados da FAO. E no caso específico da Embrapa, ela trabalhou até o ano passado e continua agora no Brasil, com pesquisa aqui nos Estados Unidos, em centros de excelência do Agriculture Research Service, onde nós estamos instalados, principalmente nesse programa LabEx, com o vírus H1N1. Durante o surto, né, em 2009, durante o surto, nossa pesquisadora, a doutora Janice Zanella, médica veterinária lá de Santa Catarina, trabalhou com um grupo, vendo as formas de propagação da doença, né, em laboratórios de alta segurança, fazendo gestão do vírus em animais, avaliando a qualidade da carne e demonstraram que não havia qualquer risco para o consumo humano, que foi uma informação crucial, fundamental para a cadeia do suíno alimentar inteira e para a saúde humana, né, para assegurar que isso era relevante. Mas temos sim tido sucesso, quer dizer, produção de vacina, há uma agenda importante nesse tópico. O H1N1 continua, vai passar pelo ciclo de a Ásia, passar por aves na Ásia e voltar para as Américas.
Você tem receio desse vírus? Ele é um vírus, como foi, né, durante o surto, gerou muita preocupação pelo fato dele ter constituintes tanto do suíno, da ave e do ser humano, e ter mutações. Então, sempre é uma incógnita, é difícil prever. A pesquisa tem se empenhado e tem conseguido até o momento conseguir atenuar esses problemas, mas a gente tem visto, em função até da globalização, que os riscos são iminentes e, por isso, investimento em pesquisa, investimento em tecnologia, parcerias internacionais são cruciais. Nanotecnologia é fascinante. Tudo que a gente consegue ver a nível atômico é incrível. Na agricultura, ou na pesquisa que a Embrapa faz, isso está se aplicando como? Esse é um ponto, novamente, que a Embrapa deve se orgulhar, né? Como você deve ter visto na edição do The Economist, a Embrapa tem um laboratório, acho que o único do mundo, de nanotecnologia exclusivamente dedicado à agricultura. Foi apoiado com um recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, está localizado em São Carlos. E na nossa agenda aqui de Labex, há 5 anos, a nanotecnologia entrou. O pesquisador Luiz Matoso esteve aqui e desenvolveu trabalhos em cooperação com o Agriculture Research Service, gerando novos produtos. Inclusive, 2 deles acabaram de ser patenteados no ano passado, patentes conjuntas, que é a geração, por exemplo, de nanofibras de celulose, pelo fato de ser nanofibras, quando vem a constituir um novo material, tem propriedades de resistência mecânica ou de permeação de gases diferentes. O que você faz com uma nanofibra de celulose? Você pode fazer, por exemplo, um polímero condutor de nanofibra de celulose. Um polímero condutor de eletricidade? De eletricidade. Numa fibra vegetal? Exatamente. Na verdade, a gente tem que é um material compósito, que é uma parte material artificial, uma parte material de origem vegetal, de origem natural. Esse é um resultado relativamente recente. Se você conseguir conduzir energia em fibras que crescem, você literalmente consegue crescer circuitos, linhas de força. Não tem dúvida. Imagine você ter isso associado com materiais de origem vegetal. Então, dentro dessa linha de agregação de valor ao produto agrícola, a gente está vendo hoje a planta produzir vacinas a partir de planta, com a biotecnologia, com a questão da transformação do material, gerar vacina a partir de uma determinada planta. Você está vendo a possibilidade de transformar a celulose convencional numa nanofibra e depois gerar compostos com essas características. Eu pensei que a grande vantagem era a resistência têncil de uma nanofibra de celulose. Não tinha me ocorrido a capacidade de conduzir energia elétrica. Exatamente. Esse é um resultado recente. Inclusive, o pesquisador Dr. Luiz Matoso, que trabalha nesse tema, ele foi orientado pelo Prêmio Nobel de Química, que ganhou o Prêmio Nobel exatamente por desenvolver os polímeros condutores artificiais. Ele continuou, ele veio à Embrapa, hoje é o diretor do Centro de Pesquisa em São Carlos, e está dando continuidade a essa linha, não só ele, como um grupo vinculado a ele, do ARS e de universidades brasileiras. Nosso programa chega ao fim aqui na TV, mas continua na internet. Acesse o nosso blog para deixar a sua opinião. O endereço é g1.com.br/globonews. Nós voltamos na semana que vem. Até lá! Espaço aberto.